Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Disso temos medo, de não ser nada. Não é muito estranho ver como passa alguém 40 anos indo ao escritório e quando deixa de fazê-lo sofre um ataque do coração e morre? Somos o escritório, os arquivos, o gerente, o empregado, ou o que seja o posto que ocupamos. Somos isso e nada mais. E temos muitas ideias a respeito de Deus, da bondade, da verdade, pelo que deve ser a sociedade. E isso é tudo. Nisso há sofrimento. Nos entristece profundamente chegar a nos dar conta de que somos isso. Mas o sofrimento maior é que não nos damos conta. Ver isso e descobrir seu significado é morrer. A morte é inevitável e todos os organismos têm que morrer. Mas tememos abandonar o passado. Somos o passado, somos o tempo, a dor e o desespero. Com uma percepção ocasional de beleza, um florescimento de bondade, de ternura, como algo passageiro e não perdurável. E como temos medo à morte, dizemos, voltarei a viver? A qual implica continuar a luta, o conflito, a desdita, a posse de coisas, a experiência acumulada. Todo o Oriente acredita na reencarnação. Desejamos ver, reencarnar aquilo que somos, mas somos toda essa confusão, essa desordem, esse enredo. E a reencarnação implica também que voltaremos a nascer em outra vida. Portanto, importa o que façamos hoje e não como vamos viver quando renascemos em nossa próxima vida, se é que existe tal coisa. Se formos nascer de novo, o que importa é como vivemos hoje, porque o hoje é o que vai semear a semente da beleza ou a semente da dor. Mas aqueles que acreditam tão fervorosamente na reencarnação não sabem como comportar-se. E se estivessem interessados em seu comportamento, então não lhes preocuparia o amanhã, porque a bondade está na atenção que emprestemos hoje. O morrer é parte do viver. Vocês não podem amar sem morrer, morrer para tudo o que não é amor, morrer para todos quão ideais ou são as projeções de suas demandas internas, morrer para todo o passado, para a experiência, de maneira que saibam o que significa o amor e, portanto, o que significa o viver. Viver, amar e morrer são, pois, a mesma coisa, que consiste em viver total e completamente agora. Então, há uma ação que não é contraditória e que não traz consigo dor e sofrimento. Existe um viver, um amar e um morrer em que há ação. Essa ação é a ordem. E se a gente viver dessa maneira, e alguém deve fazê-lo, não em momentos ocasionais, a não ser cada dia e cada minuto, então teremos ordem social. E haverá unidade no homem, e os governos serão dirigidos por computadores, não por políticos com suas ambições pessoais e seu condicionamento. Portanto, viver é amar e é morrer. Pode-se ficar livre instantaneamente e viver sem conflitos ou isso toma tempo? Pode-se viver imediatamente sem o passado ou toma tempo desfazer do passado? Se tomar tempo, impede isso que viva-se no imediato? Esse é o problema. O passado é como uma cova escondida, como um porão onde você guarda o vinho, se é que tem vinho. Toma tempo estar livre disso? O que está envolvido no fato de tomar tempo?
que é o que estamos acostumados. Alguém se diz a si mesmo: tomarei tempo. A virtude é uma coisa que tem que ser adquirida, que deve ser praticada dia após dia, e vou me desfazer de meu ódio, de minha violência, gradualmente, pouco a pouco. A isso é ao que estamos acostumados. Este é o nosso condicionamento. Assim é que nos perguntamos se for possível nos desfazer do passado gradualmente, o qual implica tempo. Isso é, sendo violento, me digo, gradualmente vou me liberar disso. O que quer dizer gradualmente? Passo a passo. Significa que, enquanto isso, sigo sendo violento. A ideia de desfazer-se gradualmente da violência é uma forma de hipocrisia. É óbvio que, se for violento, não posso deixar de sê-lo gradualmente. Mas sim tenho que terminar com isso imediatamente. Posso pôr fim a coisas psicológicas imediatamente? Não posso fazê-lo se aceitar a ideia de me liberar gradualmente do passado. Mas o que importa é ver o fato tal e como é agora, sem distorção alguma. Se for ciumento e invejoso, devo vê-lo completamente, mediante a observação total e não parcial. Observo meu ciúme. E por que sou ciumento? Porque estou sozinho, a pessoa da qual dependo me abandonou, e subitamente enfrento a minha vacuidade, a meu isolamento. E como estou temeroso de tudo isso, dependo de você. E se você me abandona, sinto ira, ciúmes. O fato é que estou triste. Necessito de companhia, necessito de alguém que cozinhe para mim, que me console, que me proporcione prazer sexual e etc. E tudo isso se deve a que, basicamente, estou sozinho. Por isso sou ciumento. Posso compreender essa solidão no ato? Posso compreendê-la só se a observar, se não fugir. Se posso observá-la criticamente, com inteligência acordada, sem procurar desculpas, sem tratar de encher o vazio ou de encontrar uma nova companhia. A fim de observar isso, tem que haver liberdade. E quando há liberdade para olhar, estou livre do ciúme. De maneira que a percepção, a total observação do ciúme e a liberação dele não depende do tempo, mas sim de emprestar atenção completa, de dar-se conta com objetividade crítica, observando sem eleição alguma, instantaneamente, todas as coisas conforme surgirem. Então, há liberdade não no futuro, a não ser agora, daquilo que chamamos ciúmes. Isso se aplica igualmente à violência, à ira e a qualquer outro hábito, seja o de fumar, o de ingerir bebidas alcoólicas ou aos hábitos sexuais. Se os observarmos com muita atenção em sua totalidade, com nossa mente e coração, nos damos conta inteligentemente de seu conteúdo total. Então, há liberdade. Uma vez que esse estado de atenção, de percepção alerta está funcionando, algo que surge então, ira, ciúmes, violência, brutalidade, ambiguidades, inimizade, pode ser observada instantaneamente, completamente. Nisso há liberdade. E a coisa que estava ali deixa de existir. De modo que o passado não será eliminado através do tempo. O tempo não é o caminho à liberdade. Não é essa ideia do gradual uma forma de indolência, de incapacidade, para enfrentar o passado instantaneamente no momento que surge? Quando vocês têm essa prodigiosa capacidade para observá-lo claramente, conforme surge e o observam com toda a sua mente, com todo o seu coração, então o passado cessa.
Portanto, o tempo e o pensamento não põem fim ao passado, porque o tempo e o pensamento são o passado. É o pensamento um movimento da mente? É a percepção alerta função de uma mente quieta? Como dissemos outro dia, o pensamento é a resposta da memória, como se tratasse de um computador que alimentamos com toda a classe de informação. E quando pedimos a resposta, o que armazenamos no computador responde. Nessa mesma forma, a mente, o cérebro, que é o armazenamento do passado, que é memória, quando é desafiado, responde em pensamentos de acordo com o seu conhecimento, experiência e condicionamento. Portanto, o pensamento é o movimento, ou bem parte do movimento, da mente e do cérebro. O interlocutor deseja saber se a percepção alerta implica quietude da mente. Você pode observar algo, uma árvore, sua esposa, seu vizinho, o político, o sacerdote, um belo rosto sem nenhum movimento da mente. As imagens de sua mulher, de seu vizinho, o conhecimento da nuvem ou do prazer, tudo isso se interpõe. Não é assim? Quando alguma imagem se interpõe, em forma sutil ou óbvia, então não há observação. Você não se dá conta total e realmente. Está só parcialmente alerta. Para observar com claridade, não pode haver imagem alguma que se interponha entre o observador e a coisa observada. Quando você olha uma árvore, pode fazê-lo sem o conhecimento de términos botânicos ou do conhecimento de prazer ou desejo que tenha a respeito dele? Pode olhá-lo tão completamente que o espaço entre você, o observador e a coisa observada desapareça? Isso não quer dizer que você se volte à árvore, mas quando esse espaço desaparece, cessa o observador e fica unicamente a coisa observada. Nessa observação há percepção. Vê-se a coisa com vitalidade extraordinária. Sua cor, sua forma, a beleza da folha ou do tronco. Quando não existe o centro do eu que está observando, você se acha em íntimo contato com aquilo que observa. Existe o movimento do pensamento, que é parte do cérebro e da mente, quando há uma provocação que tem que ser respondida pelo pensamento. Mas para descobrir algo novo, algo que nunca se viu antes, tem que haver essa atenção intensa, sem movimento algum. Isso não é algo misterioso ou oculto que você tem que praticar por anos e anos. Isso é pura tolice. Isso se produz quando entre dois pensamentos você está observando. Sabe como o homem descobriu a propulsão? Como ocorreu? O conhecia tudo o que terei que conhecer sobre o motor de combustão e procurava algum outro método. Para olhar, terá que estar silencioso. Se a mente levar consigo todo o conhecimento de seu motor a combustão, encontrará unicamente o que já conhece. Aquilo que alguém aprendeu tem que estar dormido, quieto, e então pode tirar do chapéu algo novo. Da mesma maneira, para ver sua esposa, o seu marido, a árvore, ao vizinho, a total estrutura social que é desordem, vocês têm que encontrar silenciosamente uma maneira nova de olhar e, portanto, uma maneira nova de viver e de atuar. Como encontramos o poder de viver sem teorias nem ideais? Como tem você o poder de viver com eles? Como tem essa energia extraordinária para viver com fórmulas, ideais e teorias? Você vive com essas fórmulas. Como tem a energia? Essa energia está sendo dissipada no conflito. O ideal está lá e você está aqui e trata de viver de acordo com aquilo.
Há, portanto, divisão, conflito, que é um desperdício de energia. Assim, quando vê o desperdício de energia, quando vê o absurdo de ter ideais, fórmulas, conceitos e os conflitos constantes que todos eles causam, então tem a energia para viver sem isso. Então, tem energia em abundância porque não há desgaste absolutamente através do conflito. Mas você vê, tememos viver dessa maneira devido ao nosso condicionamento. E aceitamos essa estrutura de fórmulas e ideais como outros o têm feito. Vivemos com eles e aceitamos o conflito como um modo de vida. Quando vemos tudo isso, não de maneira verbal, teórica, nem intelectual, mas sim nos damos conta, com todo o nosso ser, de quão absurdo é viver assim. Então temos a abundância de energia que surge quando não há conflito algum. Então existe o fato e nada mais. Existe o fato de que alguém é ambicioso e não o ideal de que não deva ser ambicioso. Isso é um desperdício de energia. Está unicamente o fato de que se é ambicioso, possessivo e dominante. Esse é o único feito. E quando deposita sua total atenção a esse fato, então tem a energia para dissipá-lo. E, portanto, para viver livremente, sem ideal algum, sem princípio algum e sem crença alguma. E isso é amar e morrer para todas as coisas do passado. A maioria de nós está apanhada em hábitos físicos e psicológicos. Alguns são conscientes deles e outros não. Se nos dermos conta desses hábitos, é possível então terminar com um hábito em particular instantaneamente e não arrastá-lo por muitos meses e anos. Se nos dermos conta de determinado hábito, é possível que terminemos com ele sem luta alguma e que afastamento instantaneamente, por exemplo, o hábito de fumar, a sacudida singular da cabeça, o sorriso habitual ou qualquer dos distintos hábitos peculiares que temos. É possível dar-se conta do falatório interminável sobre nada, da inquietação da mente. Pode-se fazê-lo sem resistência ou controle algum, de modo que afastemos facilmente, sem esforço, imediatamente. Nisso há várias coisas envolvidas. Primeiro, a compreensão de que a luta contra algo novo, como um hábito em particular, desenvolve uma forma de resistência contra esse hábito. E aprendemos que a resistência, em qualquer forma, engendra mais conflito. Se resistimos um hábito, tratamos de reprimi-lo e lutamos contra ele. Esbanjamos na luta por controlá-lo a mesma energia necessária para compreendê-lo. Nisso está envolvida uma segunda coisa. Damos, é óbvio, que o tempo é necessário e que qualquer hábito em particular tem que acabar-se lentamente. Tem que ser suprimido pouco a pouco. Estamos acostumados, por um lado, à ideia de que a única maneira de nos liberar de um hábito é mediante a resistência e o desenvolvimento de um hábito oposto. E, por outro lado, a ideia de que podemos fazê-lo gradualmente, através de um período de tempo. Mas se examinarmos o assunto, vemos que qualquer forma de resistência engendra mais conflito. E também que o tempo o toma muitos dias, semanas, anos, não termina realmente com o hábito. E perguntamos, se for possível pôr fim a um hábito, sem resistência e sem tempo imediatamente. Para nos liberar do temor, o que se requer não é a resistência durante um período de tempo, a não ser a entrega que possa fazer frente a esse hábito e dissolvê-lo imediatamente. Isso é a atenção. A atenção é a mesma essência de toda energia.
Por atenção significa entregar nossa mente, nosso coração e nossa total entrega da energia física ao ato de atender. E com essa energia, confrontar ou dar-se conta do hábito em particular. Então verão que o hábito perdeu seu apoio e desaparece instantaneamente. Podemos pensar que seus diversos hábitos carecem de especial importância. Se os tiver, o que importa? Ou encontra desculpas para seus hábitos. Mas se pudermos estabelecer a qualidade de atenção na mente, uma vez que a mente captasse o fato, a verdade de que a energia é a atenção e que a atenção é necessária para dissolver qualquer hábito determinado, então ao dar-se conta de um hábito ou tradição em particular, poderíamos ver que este cessa completamente. Temos um modo habitual de falar, ou nos agradamos conversando interminavelmente sobre nada. Mas se nos voltarmos, sensivelmente alertas, atentos, então dispomos de uma energia extraordinária. Energia que não é engendrada pela resistência, como são a maior parte das energias. Essa energia da atenção é liberdade. Se compreendermos isso, real e profundamente, não como teoria, mas sim como um fato verdadeiro, que experimentamos, um fato que vimos e do qual nos demos conta totalmente, então podemos proceder a inquirir na total natureza e estrutura do medo. E devemos ter em mente, quando falamos dessa questão mais bem complicada, que a comunicação verbal entre vocês e o que os fala se torna bastante difícil, e que se não escutar com suficiente cuidado e atenção, a comunicação não é possível. Se vocês pensarem em uma coisa e o orador fala de algo distinto, então é óbvio que a comunicação cessa. Se vocês estão preocupados com algum medo particular e toda a sua atenção se enfoca nesse medo, então a comunicação verbal entre vocês e quem os fala também termina. Para nos comunicar verbalmente, tem que existir uma qualidade de atenção na qual haja interesse, na qual haja intensidade, urgência por compreender essa questão do medo. Mais importante que a comunicação é a comunhão. A comunicação é verbal e a comunhão não é. Duas pessoas que se conheçam muito bem podem, sem pronunciar palavra alguma, compreender-se completamente, imediatamente, porque estabeleceram certa forma de comunicação entre eles. Quando encaramos uma questão tão complicada como o medo, tem que haver comunhão, tanto como comunicação verbal. Ambas têm que estar unidas todo o tempo, ou do contrário, não estaremos trabalhando juntos. Havendo dito tudo isso, era necessário considerarmos a questão do temor. Não é que tenhamos que estar livres do temor. Tão logo tratamos de nos liberar do temor, criamos resistência contra ele. A resistência, em qualquer forma, não termina com o temor, que sempre estará ali, mesmo que tratemos de escapar dele, resisti-lo, controlá-lo e etc. O controlá-lo, o fugir, o reprimi-lo, são todas formas de resistência. E o temor continua mesmo que desenvolvamos maior força para resisti-lo. Não estamos, pois, falando de estar livres do temor. Estar livres de algo não é liberdade. Compreendam isso, por favor, porque ao examinar esse problema, se tiverem posto toda a sua atenção no que se esteve dizendo, devem abandonar esse recinto sem nenhum sentimento de medo. Isso é o que importa, e não o que diz ou não diz o que os fala, ou se vocês estiverem ou não de acordo. O que importa é terminar psicologicamente com o temor, de maneira absoluta, no mais íntimo de nosso ser.
Agradecemos por se conectar conosco nessa experiência enriquecedora com Krishnamurti. Para aprofundar seu entendimento, confira os 2 vídeos recomendados na tela. Desafie-se a explorar mais. Compartilhe suas perspectivas nos comentários e não se esqueça de se inscrever para continuar essa jornada conosco.